Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para uma aula da classe Logos. Nós que já estamos na lição 6 da revista Castigo e Esperança. Estamos fazendo um bom percurso. Convido aos irmãos que não estão inteirados do material, né, que entrem no canal da classe no YouTube e consigam assistir, né, direto pelo podcast, seja no YouTube Music. Você vai conseguir fazer isso de uma maneira cômoda e é uma maneira de você se inteirar de todo o material que está sendo tratado aqui, né? Então, a aula de hoje, a aula 6, estamos chegando próximo, né, da metade da revista e a lição será o lamento da igreja. A aula de hoje vai ser a mesma de ontem, né, do reverendo André Albuquerque. Ela foi gravada e esperamos que a aula esteja tocando o seu coração como tocou as nossas vidas no dia de ontem, né? Vamos fazer uma oração para começar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos cerca com pessoas que estão querendo mais envolvimento contigo e com o Teu reino, Senhor. Muito obrigado pela vida do reverendo André Albuquerque, que se disponibilizou a compartilhar conosco, Senhor, a palavra, esse estudo. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, nos trazendo um renovo e que nós possamos olhar para a Tua palavra, para a Tua vontade, Senhor, e continuarmos submissos, Pai, a ela, Pai, com empenho. É isso que nós choramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E vamos à nossa aula. O lamento da igreja, é a lição de número 6. Antes de começarmos a falar da lição propriamente dita, é interessante estabelecermos aqui uma diferença entre lamento e reclamação, entre lamento e murmuração, entre lamento e insatisfação. Esse lamento aqui, ele é muito mais do que um sentimento de insatisfação. Esse lamento aqui, ele pode ser traduzido com um coração que foi atingido, pode ser retratado como sendo um coração que está quebrantado em função de um sofrimento causado pelo pecado. Esse lamento é diferente. É o coração que foi alcançado por um tipo de tristeza causada pelo pecado. Este é o lamento que nós vamos tratar nesta manhã. E a gente pergunta, por que o lamento faz parte da vida cristã e por que o lamento faz parte da caminhada da igreja? Nós encontramos base nas Escrituras em diversos momentos acerca de irmãos do passado que tiveram a oportunidade de lamentar-se por alguma coisa. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós bem sabemos que existem os salmos de lamento, em que o salmista, com o coração contrito, com o coração penalizado pelo pecado, quer seja dele ou do povo, orou uma oração de lamento. Nós temos o próprio profeta Jeremias, nós vamos falar dele de forma mais específica. E na lição de hoje existe o apontamento da vida de um jovem rico que saiu da presença de Jesus a lamentar-se. Então, a primeira coisa que a gente
tem que entender é esta, que este lamento aqui é esse sentimento de fragilidade, de tristeza causado pelo pecado. O lamento tem a ver com o pecado que eu pratiquei, ou o lamento tem a ver com o pecado do outro, de uma forma ou de outra, está trazendo tristeza no meu coração. E a pergunta é, por que Jeremias é esta pessoa que mais nos concede exemplo de lamento? Por quê? O que nós encontramos em Jeremias? Um exemplo assim, muito contundente, muito forte, né, acerca do que é o lamento. Por quê? Aí você pode falar assim, porque na Bíblia tem um livro Lamentações de Jeremias. Ok, mas a pergunta ainda está em voga. Mas por que Jeremias se lamenta tanto? Por que Jeremias acusa no coração, na alma, essa tristeza ocasionada pelo pecado? Por quê? Para a gente entender o choro, a tristeza e o lamento de Jeremias, nós precisamos voltar um pouquinho na história. Quando Salomão morre, a nação de Israel, ela se divide em duas. Só houve em toda a história de Israel 3 reis que reinaram sobre Israel como nação compacta. Quem é o primeiro rei? Saul, que é o rei segundo o coração do povo. O segundo rei, Davi, rei segundo o coração de Deus. E o terceiro rei é Salomão, filho de Davi. Estes 3 homens, eles reinaram sobre Israel como nação compacta. Depois da morte de Salomão, o seu filho deixou de dar ouvidos aos anciãos e aos conselheiros do reino e impôs sobre o povo uma taxação pesada. Houve rebelião e Israel se divide em 2 partes. Uma parte que é conhecida como Reino do Norte, com capital em Israel. As 10 tribos do Reino do Norte ficaram sob a tutela e sob a condução de reis perversos. A outra parte da nação de Israel ficou o Reino do Sul, com apenas 2 tribos. Então, depois de Salomão, a nação de Israel sofre um racha: Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte com 10 tribos, Reino do Sul com 2 tribos. Não esqueçam esta informação: todos os reis que reinaram sob as 10 tribos do norte foram reis perversos. Pastor, na história do Reino do Norte, eu posso considerar aqui algum rei que tenha sido temente a Deus? Não, não tem. As 10 tribos do norte foram conduzidas por reis perversos. As tribos foram conduzidas por governantes que não estavam na presença de Deus. O que Deus fez? Deus exterminou as 10 tribos do norte quando Ele permitiu que o império assírio alcançasse as 10 tribos do norte. O império assírio alcança as 10 tribos do norte, as domina e elas são levadas à extinção no que diz respeito à confederação tribal, enquanto tribo deixaram de existir. Do outro lado ficaram as 2 tribos do Reino do Sul. E aí, pastor, como eram os governantes, os reis do Reino do Sul? Eram perversos como os governantes do Reino do Norte? Não, eram bons, eram tementes a Deus. Eram reis tementes a Deus. Eram governantes fiéis ao Senhor. Só que as 2 tribos do Reino do Sul, ou seja, o Reino do Sul,
foi fiel a Deus até o reinado de um homem chamado Manassés, filho do rei Ezequias. Até o rei Ezequias, o reino do sul era conduzido por governantes tementes a Deus. Depois, quando Manassés ascende o trono, ele promove um show de idolatria, de sincretismo religioso, de afastamento do culto a Deus, da falta de observância à lei de Deus. Manassés talvez tenha sido um dos piores reis que reinou sobre o Reino do Sul. O seu filho Amon, horrível também, seguiu a linha do pai. Ele conseguiu preservar tudo aquilo que era apostasia que foi instaurado por Manassés. Amon conseguiu permanecer. Mais à frente veio um rei de Judá que Deus levantou, um menino chamado Josias, com 8 anos. E Josias se esforça e promove uma reforma espiritual em Judá. É claro que Josias estava devidamente assessorado. A gente não pode compreender e aceitar que uma criança de 8 anos tenha a capacidade de reinar, mas é com Josias que existe o relato da reforma religiosa. Resolveu o caso de Judá? Não resolveu. Porque mais à frente, os outros reis que sucederam Josias também fizeram aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. Até que um rei chamado Zedequias assume o reino de Judá, e é no reinado deste indivíduo que Deus permite que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, se levantasse e sitiasse as 2 tribos do Reino do Sul. Onde Jeremias está nessa história? Jeremias está nessa história a partir do momento que até a página 10 Judá se manteve fiel. Quando Judá começa, quando eu falar Judá é o Reino do Sul, quando Judá começa a se distanciar de Deus, Jeremias chora, Jeremias lamenta. O Reino do Norte não, sempre reis perversos, desobedientes e maus, e o cativeiro assírio deu conta de exterminá-los. O Reino do Sul não, estavam ali, servindo a Deus, tementes a Deus. Só que a apostasia alcançou também o Reino do Sul. E Jeremias chora. Jeremias se lamenta. E o lamento de Jeremias é um lamento especial e espiritual, porque Jeremias não chora o lamento do pecado dele. Jeremias, ele chora o lamento do pecado do povo. Judá se corrompeu. Judá está assumindo o mesmo caminho do Reino do Norte. Quem já ouviu aquela canção que Deus não rejeita a oração? Eu não posso nem cantar, porque eu sou desafinado. Que fala, Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Quem já ouviu? Tem verdade nisso? Deus rejeita a oração? Não. O livro de Jeremias diz que Deus rejeitou a oração de Jeremias 3 vezes. 3 vezes. Está lá em Jeremias 14, não precisa abrir agora não, só ouço, pastor, está gravado. Jeremias 14, de 7 a 12, é a primeira oração de Jeremias que ele rejeita. A segunda oração, Jeremias 14, de 13 a 18. A segunda. E a terceira oração de Jeremias rejeitada é no capítulo 14, verso 19 a 22. Ele orou e Deus falou assim, eu não quero ouvir sua oração. Aí ele ora de novo pelo povo, e Deus fala assim, não vou te ouvir. E Jeremias ora por uma terceira vez, e Deus fala assim, eu não vou te ouvir. Então, pastor, Deus não rejeita a oração, e isto não é verdade. Sim, é verdade, porque Deus não rejeita a oração.
Mas o senhor acabou de dizer que Deus rejeitou a oração de Jeremias 3 vezes. Só que tem um detalhe. Antes, em Jeremias 7, verso 16, Deus já havia avisado o coração do profeta: não peça por esse povo, porque eu não vou te ouvir. E esse povo se rebelou. Quando Jeremias se apresenta, não peça, eu não vou te ouvir. Aí mais à frente, em Jeremias 11, Deus adverte Jeremias novamente: não peça por esse povo apostatou, se mostrou rebelde, idólatra, eu não vou te ouvir, não peça. Então Deus já havia advertido o coração de Jeremias 2 vezes. Jeremias foi pego de surpresa? Não. Deus já havia avisado: eu não vou te ouvir. Orar por esse povo, eu não vou te ouvir. Aí quando ele ora, Deus fala assim: não quero saber. Aí ele ora pela segunda vez e Deus fala: não vou te atender. E ele ora pela terceira vez, diz o texto que a oração de Jeremias é rejeitada. A postura de Jeremias talvez tenha sido a postura mais nobre dentro de todos os profetas do Antigo Testamento. Porque uma coisa é sofrermos, chorarmos e contemplar a tristeza na nossa vida por equívocos e erros que são nossos. Jeremias chora e se lamenta e sofre por um pecado, por um erro que não é dele, é do povo. Isso me faz lembrar Jesus. No jardim do Getsêmani, no jardim da agonia, as suas lágrimas eram lágrimas comuns? Eram lágrimas de sangue. Quando a gente chora, né, aquela lágrimazinha assim, transparente, é uma aguinha que está saindo, né? Jesus no jardim da agonia chorava, o seu rosto era marcado, porque diz o texto que eram lágrimas de sangue. Era sofrimento, era lamento, mas por amor a quem? Por amor a mim e por amor a você. Então, este profeta, ele tem uma santa tristeza, porque a tristeza e o lamento é por algo saudável e salutar. Se o povo se acostumou com o pecado, se o povo assumiu a postura da apostasia, da idolatria, da desobediência, da rebeldia, Jeremias não. Jeremias sabia que o povo estava errado, ele sofre isso. E talvez esta seja a maior mensagem para nós nesta manhã. A mensagem de não ficarmos indiferentes com a dificuldade, com o pecado do outro. Interessante pensar que não existe tom de acusação de Jeremias contra o povo, existe desejo de que Deus perdoe o povo. E hoje, quando a gente contempla o pecado do povo, a gente está muito mais preparado e programado para acusar do que para lamentar. Existe uma frase que marcou a minha vida há 15 anos atrás, e a frase é a seguinte: existem pecados que Deus perdoa e que a igreja não perdoa. Exato, mas eu vou repetir. Existem pecados na vida de irmãos nossos que Deus já perdoou, mas a igreja não perdoa. Porque nós estamos programados muito mais para cobrar, para acusar, para condenar, do que para lamentar, para abraçar, para acolher, falar: meu irmão, vamos caminhar em arrependimento, que Deus restaure a sua vida, que Deus renove as suas forças, que Deus te dê um novo ânimo. Jeremias foi assim. O texto fala de um jovem que saiu lamentando da presença de Jesus, está em Marcos 10. Eu não sei se eu já disse isso aqui na Logos, se eu já disse, eu vou repetir. Marcos 10, para mim, é um dos textos mais difíceis no que diz respeito à sua interpretação. É um texto que eu julgo ser um dos mais complexos da gente entender. Marcos 10. Um jovem rico se aproximou de Jesus e perguntou o que para Jesus? Estão lembrados? Posso fazer para acessar? Isso. Bom mestre, ele já chegou cercando Jesus de cortesia. Bom mestre, o que devo fazer eu para herdar
vai conhecendo as suas intenções. Quem é o bom? Meu Pai que me enviou. Olha só, você atende a lei, você obedece os mandamentos, você não furta, você não rouba, você não adultera, você ama o seu próximo como ti mesmo, muitos dos sintomas como os mandamentos. Qual é a resposta do jovem? Senhor, eu tenho feito isto desde a minha mocidade, na versão mais antiga, desde a minha infância. Jesus conhecendo o nosso coração, como conheceu o coração do jovem. Quantas coisas te faltam? Apenas uma. Uma coisa te falta. Você vai, pega os teus bens, porque Jesus sabia que o coração dele estava onde? Nas riquezas. Pega os seus bens, vende, pega o dinheiro e faz o quê? Dá aos pobres. Vende e terás um tesouro no céu. E o jovem fez exatamente isso? Não. Diz o texto que ele sai da presença de Jesus muito triste, porque era dono de muitos bens. Pastor, onde está a complexidade nesse texto? Quando a gente lê Marcos 10, a Bíblia diz que Jesus, fitando o amor, é exatamente essa expressão. Confirma aí Marcos 10, por favor. Nesse pastor não está equivocado se é Marcos 10, porque é um texto que existe nos outros evangelhos sinóticos. Marcos 10. Isso, verso 21. Quem lê em voz alta para mim? E fitando o amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Pode ler o 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Onde está a complexidade, pastor? Jesus olha o jovem rico, o condena, o julga e manda embora. O que a Bíblia diz? Fitando o amor. Aí eu pergunto, como alguém que pode ser alvo do amor de Deus em Cristo sai da presença de Jesus sem ter a sua vida transformada? Isso dá nó na minha cabeça. Eu tenho 3 textos que eu julgo serem os mais difíceis da Bíblia Sagrada. O rei de Israel consultando a médium em Endor, em Samuel, Marcos 10 e Hebreus, aqueles que experimentavam o dom celeste caíram em impossível renová-los através do arrependimento. Esses 3 são os 3 textos que não são fáceis da sua interpretação. Esse aqui é um texto. Ele sai triste. Essa tristeza é um lamento bom ou um lamento ruim? Eu posso dizer que é o mesmo lamento de Jeremias? Não é. Ele sai, ele é alcançado por Jesus, fitou, Jesus olhou, Jesus o contemplou, por fora e por dentro. Jesus esquadrinhou a vida daquele jovem. E não apenas isso, Jesus o amou. Mas não há transformação. Ele sai triste. E por que ele sai triste? Porque ele não conseguiu desprender do coração do amor que ele tinha pelas suas muitas riquezas. Se a gente tiver um tempo vago aí na Logos, nós vamos fazer uma aula só sobre esses 3 textos. A média em Endor, Marcos 10 e Hebreus 6. Então, desafio, tá? O pastor está à disposição. Hebreus 6? Que fala sobre aqueles que caíram. É uma sugestão. Essa tristeza é boa ou ruim? É ruim, porque não é a tristeza do lamento. Ele lamentou pelo pecado de alguém? Não, ele não lamentou pelo pecado de alguém. Ele lamentou porque alguém estava sofrendo por conta do pecado? Não. Ele sofre, ele sai triste, porque ele não conseguiu olhar para Cristo e continuou olhando para as suas riquezas. Ok? É um choro diferente. É um choro diferente
muro de Jeremias. Então, o início da lição é a santa tristeza, depois o jovem que sai triste da presença de Jesus, depois o profeta chora. Abre lá Jeremias 8:21, quem quiser ler pode ler. Gente, eu estou sem relógio, sem celular, me posiciono assim do horário. 10 para 10. Tá, tem tempinho aí. 8:21. Nossa. 8:21, né? Isso. Estou quebrantado pela ferida da vida do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Isso. A ferida do meu povo, Judá, o espanto se apoderou de mim. A pergunta que se faz é a seguinte, que se torna necessária, que a gente não pode fugir dela, desse confronto. Por que hoje nós não choramos mais o pecado do outro? Por quê? Jesus já veio, já fez. Foi? Pelo sacrifício de Jesus que já foi feito. Sim, mas ainda assim, com o sacrifício de Jesus, vendo o nosso irmão em pecado, a gente pode lamentar pela vida dele. E a pergunta é, por que nós não choramos? O choro de Jeremias, por que nós não temos mais esse lamento, como Jeremias lamentou? Por quê? Insensibilidade, talvez. Insensibilidade? Boa. O que mais? Somos egoístas? Então tá, essa é a primeira resposta que eu queria ouvir. Porque nós não estamos interessados no que acontece na vida do outro. A gente está interessado no que acontece na nossa vida. Essa é a razão, este sentimento é a razão da construção da frase, cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas, essa frase que está sendo vivida ao longo dos anos tem a ver com esse sentimento de egoísmo. Eu tenho os meus problemas, você tem os seus. Você está sofrendo pelos seus erros, o problema é seu. Ok? Segundo lugar, falta de amor. Sim, falta de amor. Empatia, né? Falta de insensibilidade, falta de amor. Ou seja, aquilo que a irmã falou e eu falou também, tem a ver com o mandamento do Cristo, amar o próximo como se estivéssemos amando a nós mesmos. Falta de amor. Empatia, se for se eu cometer esse pecado, Empatia, falta de empatia, falta de empatia. também amor. Sensibilidade, falta de empatia, amor, o que mais? Mas eu quero ouvir mais uma resposta, que é a segunda resposta para mim, que é a que faz mais diferença. Amar o próximo como a si mesmo. Isso, é amor. É insensibilidade, a gente não ama o próximo como a gente ama a nós mesmos, é insensibilidade, é falta de empatia, falta de preocupação. Mas por que a gente não chora o pecado do outro? Porque a vida, a despeito de hoje ser uma vida global, as pessoas querem viver a sua privacidade. A vida é minha, o problema é meu. As pessoas não aceitam interferência. Por mais que a nossa vida esteja exposta nas redes sociais, ainda assim, em uma determinada medida, em um determinado grau, as pessoas querem preservar a sua privacidade. Naquele tempo eu vivia numa tribo, Exato. numa cabana, não Isso. tinha como. Quando a gente tem um problema dentro da nossa casa, um pecado, a gente divulga para todo mundo ou tenta resolver no nosso arraial? Tenta resolver na nossa tenda. Tenta resolver na nossa tenda. Suponhamos que estivéssemos aqui em uma reunião de oração. Nós teríamos a liberdade de fazer qualquer pedido de oração, expondo a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos, faríamos qualquer pedido livremente, deliberadamente, sem restrição? Não, porque você está defendendo a sua privacidade, porque eu estou defendendo a minha privacidade. E a partir do momento que você defende a sua privacidade, você não se expõe, eu não me exponho, eu respeito isso. E
se eu respeito, eu não sei o que está acontecendo com você. Se eu não sei o que está acontecendo com você, eu não posso lamentar, eu não posso chorar, eu não posso ficar triste. Quer ver uma pergunta que vai sair de moda, que ela vai deixar de existir nas nossas relações? E aí, está tudo bem? Essa pergunta vai deixar de existir. Porque as pessoas estão cada vez mais egoístas. Quando eu digo para você, está tudo bem, eu estou abrindo uma janela dimensional para você falar, pastor, não está tudo bem. Eu estou com esse problema, essa dificuldade, essa situação, isso. Eu acabei de jogar para dentro da minha vida uma adversidade, uma luta que é sua. Teve uma pergunta dessa natureza que mudou a história do povo de Deus. Como estão os nossos irmãos que não foram levados para o exílio babilônico, que ficaram em Jerusalém? Como estão? Estão bem, está tudo tranquilo. Foi assim? Estão em grande miséria. O que ele fez? Pediu autorização ao rei e foi lá socorrer. Essa pergunta vai sair de moda. A gente vai se cumprimentar, boa tarde, boa noite. É bem possível, quando a gente fala assim, está tudo bem, em nome de uma privacidade, não está tudo bem. Mas não está tudo bem, mas em nome de uma privacidade, não está tudo bem. Você pediu para falar? Você levantou a mão? Por favor. Eu acho que isso acontece muito com o julgamento dos outros. Tipo, a pessoa vai falar para você no parlamento contra outra pessoa, e a outra pessoa pode julgar ela, e aí você pode expor o problema dela para outras pessoas julgarem ela. Então, tipo, Sim, essa privacidade tem a ver com esse receio de automaticamente sermos julgados. Então é melhor falar para o Will que está tudo bem do que expor um problema para ele e me julgar. Então, em nome dessa privacidade, os lamentos estão raros. Sabe quando a gente lamenta? A gente lamenta quando é uma incapacidade que alcançou nosso irmão pelo viés natural da vida. É uma doença, é um luto, é um desemprego. Mas quando é um pecado deliberado, como é a situação de Jeremias, o lamento está. A gente não vê o lamento acontecendo nas nossas relações. Essa é a verdade. E volto a dizer, esse lamento é salutar. Não é um lamento condenatório. Jeremias não sentenciou nenhuma condenação contra o povo. E isso serve de modelo para nós. Nós não temos a capacidade de condenar ninguém. Quem tem a capa do justo juiz é o nosso Deus, porque ele não aprontou com ninguém. Meu filho é muito novinho ainda, já contei essa história do Movimento Ases. A gente indo para casa, ele me pegou chorando ao volante do carro. Tinha poucos anos de ministério. E ele estava no banco de trás, aí colocou a cabecinha assim entre os dois bancos. Ele falou assim, rapaz, você está chorando? Eu disse, só um pouquinho. Aí ele falou assim, por que você está chorando? Você vê que igreja? Aí eu falei assim, o que você acha que é a minha maior alegria como pastor? Aí ele falou assim, não sei, mas eu acho que é a igreja. A minha maior alegria enquanto pastor é a igreja. E as minhas maiores tristezas enquanto pastor? Eu não sei. Eu falei, é a igreja. É a igreja. Enquanto pastor, a minha maior alegria é a igreja. Enquanto pastor, as minhas maiores tristezas é a igreja. Mas por que a gente está aqui? Por que a gente não desiste? Por dois motivos. Primeiro, porque a gente não está aqui por causa de ninguém que não seja primeiramente o Cristo. Segundo, é aquilo que Paulo nos ensina para a gente guardar até o dia de ouvir a ressoada trombeta. Nós não nos guiamos por vistas, nós nos guiamos pela fé. Sabe o que me fez sair de casa hoje, 6h40 da manhã, num frio de 13 graus, lá em Fragoso, na Serra? Não foi a igreja que eu vejo, foi a igreja que eu creio. Sabe o que me faz estar aqui com a garganta arranhando, fanhoso, com essa gripe que está assolando aí, com esse ânimo? Não é
é claro que a igreja que a gente vê não é só tristeza, tem alegria, tem comunhão, tem amizade, tem congraçamento, tem unidade, tem parceria, tem perdão, tem família. Mas se a gente olhar só para a igreja que a gente vê, a gente pode se entristecer demais. Então a gente pega o ensino de Paulo: nós não nos guiamos por aquilo que vemos, nós nos guiamos por aquilo que cremos. Então Jeremias, ele chorou um choro e lamentou um lamento gostoso. A tristeza tinha a ver com o fato de que ele olhou para o povo e ele viu que agora o Reino do Sul estava distante de Deus. O cativeiro babilônico durou quantos anos, estão lembrados? 70 anos. Quem sitiou o Reino do Sul foi o poderoso Nabucodonosor. Ok? Depois um homem, lá no final dos 70 anos, que era o rei da Pérsia, qual é o nome dele? Ciro, se levantou, sitiou Babilônia e decretou uma ordem: aquele que é judeu, se quiser voltar para casa, pode voltar para casa. O rei da Pérsia, o Ciro, liberou todo mundo para voltar para casa. Eles voltaram? Voltaram cantando o Salmo de número 126, quando o Senhor restaurou nossas sortes. Esse salmo é um salmo que retrata o regresso de Judá voltando para casa. Sabe o que é lindo na história de Jeremias com Deus? Deus fala assim: ó, não peça por esse povo, porque eu não vou te atender, tá bom? Aí Jeremias: mas Senhor, não peça. Aí Jeremias falou: eu vou pedir pelo povo. Aí, ó, estou te advertindo, não adianta pedir, porque eu vou alcançar esse povo com juízo. Deus ensinou para Jeremias que não adiantava que o juízo viria. Quando o juízo chega, Jeremias ora e Deus rejeita. Quando Jeremias ora pela segunda vez, Deus rejeita. Quando Jeremias ora pela terceira vez, Deus rejeita. E Deus e Jeremias estão lamentando. Razão pela qual nós temos aí lamentações de Jeremias. Só que esse Deus é tão generoso e gracioso. Para e pensa comigo: 12 tribos, as 10 do norte se perderam. O que ia ser da linhagem do povo de Deus se as 2 tribos do sul se perderam? O povo de Deus ia perecer. Então, toda a história, Deus sempre mantém uma fagulha. Haverá sempre um remanescente. Haverá sempre alguém que diga que Deus é o Senhor. E é por isso que o mesmo Jeremias, que chora o pecado e que pede para que não haja juízo, é o mesmo Jeremias que recebe de Deus a palavra de que Deus ia restaurar o povo. Aí é lindo quando a gente vê lá Jeremias 31, verso 3, vamos ver o que diz lá. Vem cá, Deusão, dá um abraço no tio. Te amo, tá? Jeremias 31, 3. Quem achou, deixa todo mundo achar em voz alta. Marca na sua Bíblia aí. 3. De longe se me deixou pelo Senhor, dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus me deixou vendo de longe, mas Deus disse o que para mim? Com amor eterno e com bondade te atraí. Deus está falando para Jeremias ou para o seu povo? Para o seu povo. O Deus que acolhe o lamento é o Deus que promove restauração. Olha que coisa maravilhosa, 33, verso 14 e 16. Adiante um pouquinho da sua vida. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel. A palavra é boa ou ruim? Boa. E à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra.
naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Quem está prometendo restauração aí? Deus. Essa promessa é insuspeita, porque Deus jamais falha e suas promessas jamais falham. A gente pode dizer que o sofrimento, o choro, o lamento de Jeremias, mesmo que tendo suas 3 orações rejeitadas, surtiu um pouco de efeito? Sim. Porque Deus, ele se dá a conhecer e Deus se mantém próximo quando ele contempla em nós arrependimento. Um profeta mentiroso chamado Ananias causou um alvoroço no meio do povo. Não havia se cumprido os 70 anos do cativeiro babilônico. Ele disse: Deus me falou que eu vou voltar para casa. Aí Deus chama Jeremias e fala assim: vai lá e aquieta o povo, fala que o profeta Ananias não foi enviado por mim, mentiu acerca do meu nome, e eu vou manter os 70 anos de cativeiro. E Deus manteve? Só que ele firma a palavra do período do cativeiro, mas ele também firma a palavra de restauração, de uma nova chance, de perdão, de recomeço, de uma nova história. É por isso que a gente não pode condenar as pessoas. Quando eu me julgo mais santo do que o outro, quando eu me julgo mais espiritual do que o outro, na verdade eu estou declarando que eu sou menos espiritual do que o outro, que o meu julgamento traduz isso. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu jeito de ser. É nítido que existem pecados em áreas da vida que assolam mais a vida de um do que a vida do outro. É nítido de que existem mais potencialidades e capacidades em áreas da vida em um do que no outro. Mas a gente precisa olhar o texto sagrado e entender de que a Bíblia nos diz o seguinte: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não adianta a gente condenar. O lamento tem a ver com braço estendido, com aperto de mão, com oração, com companheirismo. Não tem a ver com passar a mão na cabeça do outro, não. E ser cúmplice do pecado do povo, não. Não tem a ver com isso, não. Tem a ver com uma postura de intercessão para que haja mudança na vida do outro, pela ação de Deus usando a nossa vida, abraçando as pessoas. A tia Sinira, ela falou uma coisa para a gente. Nós éramos adolescentes, né? E foi um encontro que ela teve com os pais. Quando nós somos pais de adolescentes e nós estamos vendo os nossos filhos junto com adolescentes que não têm boa fama, geralmente nós pensamos: olha, os nossos filhos que estão sendo criados na administração do Senhor estão influenciando os adolescentes complicados, ou nos preocupamos e tiramos os nossos filhos para que não sejam influenciados? O que a gente faz? A gente retira. É claro que isso é uma ação de cuidado, protecionista, mas a gente sempre pensa que a vida torta do outro, de uma forma ou de outra, pode nos contaminar, nos influenciar. E essa postura desses pais, dizendo assim: meu filho não quero que ande com esses amiguinhos aqui. Às vezes a gente faz isso na igreja, na nossa casa, na nossa parentela. A gente promove um distanciamento porque a vida do outro não é tão tranquila como a nossa. E quantas vezes pessoas no nosso meio, ao invés de serem acolhidas nas suas dores, nos seus pecados, são rechaçadas e nunca mais voltam, porque não encontraram o choro e a tristeza do amigo. Diante do choro
que seja um choro de lamento pelo pecado do povo, não seja uma palavra condenatória, porque ninguém está isento de qualquer tipo de erro. O único que não deve nada a ninguém, absolutamente ninguém, que é vítima absoluta da vida dos nossos relacionamentos, foi para a cruz. Nós não. Em determinado sentido eu sou vítima, mas em uma outra circunstância eu posso ser oposto. Em uma determinada área eu posso ser exemplo, em outra eu posso ter falhado. Todos nós somos assim. A vida de Jeremias deve ser uma palavra e uma exortação à vida da igreja. Nós precisamos voltar a lamentar o distanciamento dos nossos irmãos de perto da fogueira. Nós precisamos voltar a lamentar. Se a gente entrar no templo agora, antes de começar o culto, você não vai fazer força nenhuma. Você vai olhar para frente, para a direita, para a esquerda, para a sua retaguarda. É bem possível que você lembre naturalmente de alguns, muitos nomes de irmãos que estiveram aqui e que hoje não estão mais. Estão distantes. E a igreja tem que fazer o quê? Tem que lamentar, tem que chorar. Geralmente são os pais que fazem isso, né? Na madrugada levanta porque o filho está longe da presença de Deus, e lamenta. Mãe, as mães principalmente, meus pais às vezes são mais relatos, mas levantam de madrugada e oram pelos filhos. A SAF tem um projeto, né? Projeto Ana, não é isso? Isso. Que ora especificamente pelos filhos. E quantas orações do projeto Ana foram mais do que orações, foram lamentos pelos filhos que foram criados na administração do Senhor e que hoje estão distantes de Deus e da sua casa. A vida e o ministério do profeta Jeremias fala muito comigo. Tem o poder de impactar muito a minha vida. E a minha oração nesta manhã é que ele possa impactar a sua também. A minha oração nessa manhã é que ele possa impactar a vida da igreja. E que diante do pecado do outro, diante do pecado do povo, que a gente ame mais do que convém. Só há entre nós um juiz que tem capacidade de condenar, que é o nosso Deus. A nós outros, cabe o corar de vergonha diante dos nossos erros e dos nossos pecados. Amém? Você quer falar alguma coisa aí antes da gente terminar? Não, vamos ficar de pé. Não, tem uma colocação aqui do Amado, por favor. Vai tudo bem? Na Bíblia, eu acho que a sua vida fala para vai tudo bem, ela deseja para mais não está tudo bem. Na Sunamita? Na sua vida. Em versão ela é Sulamita e em outra versão ela é Sunamita, porque ela é da cidade de Sunem. Esse é um dos textos também que tem falado muito ao meu coração, principalmente ali no início do texto dos Cantares, né? Eu compartilhei inclusive esse texto com o meu amado irmão presbítero Olímpio Bezerra, né? E a Sunamita diz: não olheis para mim e dizeis, olha, você está muito morena, porque o sol queimou a minha pele, porque meus irmãos me colocaram a ser guardador de vinha deles, mas a minha vinha eu não guardo. A Sunamita está dizendo o seguinte: olha, eu estou morena porque eu estou exposto ao sol, eu estou guardando a vinha dos meus irmãos, eu estou protegendo, eu estou pastoreando, eu estou me dedicando, eu estou dando atenção na vinha dos outros, mas a minha vinha eu não guardo. É também uma palavra de exortação, porque a gente precisa olhar para a vida do outro e cuidar nesse pastoreio muito, mas a gente não pode deixar de guardar a nossa própria vida. Por isso que Paulo apóstolo, falando no coração do jovem pastor Timóteo, disse: cuide de ti mesmo. Depois de falar desta palavra, Paulo pede para ele cuidar da igreja, mas ele fala no primeiro plano: cuide de ti mesmo. A gente só pode lamentar
Glória a Deus por essa aula, né, que nós tivemos agora. Que bênção, meus irmãos. Que importantes posicionamentos o pastor nos falou acerca do lamento, né? Que nesse percurso dessa lição a gente ainda vai se reservar ao livro de Lamentações mais para o final, as 3 últimas lições, mas a gente já falou um pouco, muito pertinente também, falando a respeito do lamento da igreja e o quanto, né, Jeremias foi alguém que pensou fora dele, de si próprio. Quando ele falou todas aquelas palavras, quando ele entoava as suas orações e seus lamentos, ele não falava acerca de si próprio, mas a respeito do seu povo. Que essa seja uma importante lição para as nossas vidas. Vamos orar para encerrar. Grandioso Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por esse estudo bíblico. Muito obrigado pela vida do reverendo André Albuquerque, pela disponibilidade que ele tem, Senhor, de ser um ministro, Pai, do Evangelho, de ser um professor de escola bíblica para nós. Cuide e guarda a vida dele, da sua família. E obrigado, Senhor, por essa lição. Que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, a termos uma dimensão diferenciada, Pai, firmados no Teu amor, Senhor. Que nós estejamos pensando, Senhor, nas nossas perdas, nas nossas faltas. Estejamos aprendendo a lamentar por isso, Senhor. Porque sabemos que Tu escutas as nossas orações e nós queremos, Pai, que Tu esteja fortalecendo a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por essa aula. Cuida e guarda nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. E amém, meus irmãos. Glória a Deus. E vamos aos nossos motos. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E o segundo moto está em Lamentações 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém, meus irmãos. Tenham uma ótima semana e nos vemos nesse próximo domingo na EBD, na nossa classe, né, classe Logos da EBD do Rio de Janeiro, às 9 horas da manhã. Um abraço a todos, fiquem com Deus.